Boa tarde. É, Nós estamos aqui iniciando as nossas aulas à distância. Gostaria de desejar felicidade a todos dentro das circunstâncias que estamos vivendo e um voto de esperança de que em breve possamos estar juntos novamente nas nossas aulas presenciais. Vou cumprir, através dos canais à distância, os conteúdos teóricos, conceituais. Né? Todavia, uma parte da nossa carga horária, que diz respeito à parte prática, ela vai ser desenvolvida logo após o retorno das aulas, num calendário especial que vai ser divulgado. A expectativa da instituição, e minha também, é de que não se perca o semestre, que a gente possa dar andamento ao nosso curso dentro do que é possível, como, por exemplo, esse esquema de conteúdos à distância. Hoje, nós estamos numa aula que eu vou estar disponibilizando pelo WhatsApp e também pelo AVA. A qualquer momento, cada um de vocês, dentro do seu tempo, pode acessar a aula. Todavia, a partir de segunda-feira, essa mesma disciplina, o Urbanismo 1, ela vai passar a ser dada através de um programa especial, específico, de aula à distância, que foi comprado, disponibilizado pela Croton em regime de emergência. Nós estamos implantando esse programa ao longo desta semana. Eu já, inclusive, implantei no meu computador aqui. Estamos anexando, vamos começar a anexar os alunos a esta sala de aula virtual, que vai acontecer segunda-feira, exatamente no horário da nossa aula, de 8 horas até as 10 e pouco. Então, as nossas aulas vão ter andamento no dia e horário que normalmente ela estaria acontecendo. Nesta semana de agora, que foi uma semana atribulada por conta da, da surpresa que nós tivemos diante desse processo todo, a aula está sendo gravada através deste meio que eu estou aqui me reportando a vocês, justamente para que a gente não perca carga horária. Mas a partir da semana que vem, repito, segunda-feira, no horário da nossa aula, avisem os colegas, vocês vão estar sendo acolhidos numa sala de aula virtual. Né? Essa sala de aula já foi configurada por mim no meu computador e eu vou paulatinamente inserir cada um dos alunos participantes do curso. Todos vocês vão estar inseridos. Então, segunda-feira, nada de dormir até mais tarde. Vamos acordar no horário da aula e assistir a nossa aula normalmente, tá certo? Esta aula de segunda-feira em diante é a aula que vai estar ao vivo. Ela será ao vivo, diferente desta. Então, é muito importante vocês estarem atentos. Nesse meio tempo, eu estou disponível através do WhatsApp para tirar qualquer dúvida, correto? Bom, queria falar um pouco, antes da gente entrar na aula propriamente, queria falar um pouco da disciplina de morfologia. A disciplina de morfologia, nós vamos reparar, é uma disciplina essencialmente prática. Então, ela teria dificuldade de ter andamento através de uma programação à distância. O que eu resolvi? Ainda assim, eu vou repassar para vocês algumas aulas, para que a gente não fique totalmente parado, e essas aulas vão dar algum encaminhamento do que seja possível passar por uma aula virtual.
Porém, a maior parte do conteúdo de morfologia só vamos ter no retorno das aulas. Aí a gente deve ter oficinas de tempo contínuo, corrido, para ganhar tempo, e o objetivo é o que eu falei ainda há pouco, ou seja, que ninguém perca esse semestre, né? Para que, apesar dessa adversidade, dessa epidemia, todos nós possamos dar curso aos nossos planos de vida. E eu estou aqui justamente para colaborar e ser um facilitador nesse processo, correto? Pois bem, no caso da morfologia, só arrematando, a aula vai ser na quarta-feira. Não teremos aula essa semana, porque, como eu disse, os conteúdos que possam resultar numa aula à distância são menores, não há assim uma urgência tão grande. Então, nós vamos ministrar a disciplina de morfologia através da sala virtual, do mesmo modo que o Urbanismo 1. No caso, morfologia vai ser ministrada às quartas-feiras, que é o dia da aula, de 8 horas até as 10 e pouco. Então, isso vale para urbanismo e para morfologia. A diferença é que morfologia nós vamos ter algumas poucas aulas, não muitas, né, porque o restante é todo ele prático e depende do retorno das aulas. E urbanismo 1 não, tem muitos conteúdos teóricos, a gente vai estar aqui disponibilizando esses conteúdos e adiantando a disciplina. A parte prática, que também tem no caso do urbanismo 1, vai ficar também para o retorno das aulas, correto? Bom, o nosso tema de hoje fala sobre a questão do urbanismo, né, da cidade e a sua estruturação espacial, né? Nós vamos falar em questões, em elementos da morfologia urbana, no desenho da forma da cidade, que são quesitos muito importantes para que a gente possa compreender espacialmente a cidade, né? Então, vamos lá. É importante, numa reflexão, perceber que o espaço da cidade, num dado momento do passado, ela foi um espaço da natureza, né? Então era um espaço que tinha os elementos da natureza, vegetação, rio, relevo, etc. Então toda a cidade ela está assentada num sítio fisiográfico. O sítio fisiográfico ele é composto por vários sistemas. Esses sistemas da natureza, eles vão impactar a formação, a estruturação e, consequentemente, o desenho da cidade. O caso da hidrografia, né? O sistema hidrográfico é composto por diversos elementos geográficos. Os rios são elementos muito importantes e, dependendo da grandeza dos rios, da largura dos rios, etc., esses rios podem impactar muito o desenho das cidades. É o caso de Teresina. Teresina é moldada por dois rios muito grandes, o Parnaíba, maior ainda, e o rio Puti. O mar também é um sistema hidrográfico de fundamental importância e que vai impactar as cidades litorâneas muito fortemente, tanto quanto o rio ou até mais do que o rio, né, porque é um elemento dominador, né, da paisagem e faz com que a cidade ela tenha, por exemplo, uma disposição em orla, uma disposição linear ao longo da orla. E isso nem sempre é possível, porque às vezes o mar ele provoca regiões de alagadiços, de manguezais, de lagunas, etc. E isso faz com que a cidade tenha que respeitar esses espaços. O sistema hidrográfico
ele é formado por esses elementos que eu acabei de falar, rios e o próprio mar, mas também por uma série de outros elementos de menor porte que estão integrados a esse conjunto todo, porque os rios vão desaguar no mar. Caso do rio Capiberibe, na cidade do Recife, que vai desaguar no mar diretamente. É o caso do rio Guaíba, em Porto Alegre, que vai desaguar na Lagoa dos Patos, que é uma lagoa salubre, que já está interligada com o mar também. Então, o que eu quero dizer com isto é que o sistema hidrográfico, como o próprio nome está dizendo, sistema, ele é uma rede, ele funciona de uma forma integrada. E nós temos as ramificações desses sistemas, que são os riachos, que são os córregos, que são as lagoas de vários portes, lagoas pequenas, lagoas grandes. Ou, às vezes, fazem parte desses sistemas alguns artifícios provocados pelo homem, como as represas, os açudes, que são sistemas hidrográficos também, mas artificiais, foram construídos pelo homem. Mas toda esta rede hídrica que corre em função da descarga das chuvas, esse sistema hídrico, ele impacta a cidade, ele molda as cidades, né? E se as cidades não se adaptam de uma forma adequada, devida a esse sistema, as cidades sofrem com inundações, com alagamento, com propagação de doenças que são originadas nessas regiões com muita presença de água, enfim, as marés, no caso das cidades litorâneas. Então, nós temos o fenômeno da maré alta, da maré baixa, e isso vai fazer com que as cidades, em dadas situações, a maré alta seja muito alta e ela pode provocar alagamentos, né? Quando a maré está muito baixa, ela deixa uma faixa de lama que às vezes pode gerar um odor, pode gerar, né, uma situação até de insalubridade também, de tal forma que nós temos que conviver com o sistema hidrográfico. Quando as chuvas vêm de uma forma muito densa, né, esses veios que eu falei, os córregos, os riachos, os pequenos rios que chegam nos rios, que vão dar no mar, eles recebem uma carga, um volume muito grande de água. Tá? E isso pode provocar pontos de colapso no tecido urbano, né? Porque o tecido urbano ele vai, de uma forma ou de outra, transgredir o espaço da natureza pré-existente, né? Então, a natureza está lá por trás, né? Ela foi agredida de uma certa forma e ela às vezes dá o seu recado, né? Se a cidade não tomar as devidas providências, como por exemplo a área para infiltração adequada das águas, para evitar que o volume de água corra de uma forma muito exagerada, provocando inundações. Os cursos d'água têm que estarem desimpedidos, né? Então, às vezes, a urbanização descontrolada provoca interrupção desses cursos d'água, né? As ruas, a construção de casarios, de loteamentos, nem sempre o desenho dos loteamentos estão atentos ao desenho desses veios de água, né? Então, a gente simplesmente vai e coloca uma quadrícula em cima de um terreno, né? Um loteamento todo com as quadras exatamente iguais. Só que a natureza não é quadrada, né? A natureza ela tem formas orgânicas e as águas correm através desses veios que são orgânicos. Então é necessário que o desenho esteja atento a essas condicionantes da natureza, né? Justamente para que a gente possa ter um espaço equilibrado, para que não se tenha as doenças, não se tenha as enchentes, né? Não se tenha o mau odor, enfim, que a gente possa conviver com o sistema hídrico.
Mas a natureza, ela não é só o sistema hídrico, né? Nós temos a vegetação. A vegetação, ela, bom, antes de um tecido urbano, aquele terreno era ocupado por uma vegetação. Podia ser uma vegetação rasteira, campos, podia ser palmeirais, que é comum aqui na região do nosso estado, carnaubais, babaçus, etc., buritis, né? Poderiam ser matas fechadas, né? Poderia ser mata de mangue, enfim, existem diversas morfologias naturais relativa ao capeamento vegetal. Né? Esse capeamento vegetal ele é pré-existente no sítio. Quando a gente tira tudo, toda essa vegetação, para dar espaço para a construção da cidade, nós vamos impactar aquela área, né? Geralmente um dos impactos mais sentidos é o aumento da temperatura, porque esta área natural ensombreada, ela tem medições de temperatura amenas, mais amenas do que quando a área ela é toda cimentada, toda construída. Essa diferença pode dar 4, 5 graus, né? E às vezes até mais. Isto a diferença entre uma área ensombreada e uma área de sol a pino. O que nós chamamos esse fenômeno no urbanismo de ilhas do calor, né? É como se a cidade fosse uma ilha de calor, né? Instrumentos que medem o calor retido na superfície, eles acusam esse fenômeno com muita nitidez, né? Você examina o espaço do entorno da cidade, aonde existe vegetação, as cores que esses instrumentos detectam são cores frias, que são relativas a temperaturas mais amenas. Quando chega nos espaços urbanos, onde é mais ou menos urbanizado, tem os amarelos, onde é muito urbanizado, tem os vermelhos. Eu estou me referindo a equipamentos que mensuram esse calor retido nas superfícies, né? De tal forma que a vegetação ela também é transgredida. Nós arrancamos uma vegetação previamente existente para assentar a cidade. Isso vai gerar não só questão de calor, mas também outros desconfortos, inclusive sanitários, né? A gente vai causar um desequilíbrio ambiental, né? Então, às vezes, uma cidade é muito assolada a mosquitos. A gente vai examinar a situação, por quê? Porque o ambiente natural dos mosquitos foi transgredido. Aí nós criamos uma superpopulação de mosquito que vai gerar um efeito negativo no assentamento humano da cidade. Então a vegetação ela é um componente muito importante, né? Sobretudo aqui no caso das cidades equatoriais, tropicais, são cidades que convivem com temperaturas muito altas. O limiar de conforto do homem está entre 24 e 26 graus. Então, quando a gente está com temperaturas de 36, 38, 40 graus, etc., naturalmente a gente está com uma condição de desconforto, tá? E é um desconforto muito grande. Você veja que hoje as escolas municipais de Teresina têm ar-condicionado, né? O ar-condicionado foi banalizado. E o ar-condicionado não é algo assim tão bom. Há estudos que falam da questão da poeira em suspensão, no caso dos ar-condicionados, da propagação inclusive de doenças, etc. Então o ideal é que a gente tivesse ao ar livre, né? Mas com essas temperaturas tão altas, muitas vezes fica difícil. De tal forma que as cidades, seria desejável que elas convivessem com determinados percentuais mínimos de vegetação, para que a gente tivesse uma certa condição de equilíbrio.
equilíbrio ecológico e de temperatura e de tudo mais. Inclusive como fator estético, né? Uma rua arborizada é uma rua bela e isso é muito, muito importante. Nos sistemas, a fisiografia aqui da nossa região, eu queria falar um pouco sobre ela. Ela demanda espécies vegetais muito próprias, né? Aqui no nosso sítio urbano de Teresina, antes de existir a cidade de Teresina, o que nós tínhamos? Mata dos cocais, denominado Mata dos Cocais. Presença muito grande de babaçus. Em algumas áreas de carnaúba, mas mais babaçu, no caso aqui de Teresina. Hoje a gente anda pela cidade, é muito raro ver babaçu. Nas mediações da cidade, sim, ainda a gente vê algumas áreas com pés de babaçu. Mas não só os babaçus, mas outras espécies vegetais, são árvores de médio porte, não é de grande porte como na região amazônica, mas é bom lembrar que o espaço fisiográfico de Teresina, ele é um espaço de transição entre o Nordeste, a Caatinga, e a mata úmida da Amazônia. Nós estamos, digamos assim, no meio termo, é o que nós chamamos de Mata dos Cocais. Nem é tão seco, nem é tão úmido. E aqui já existia e existe ainda, nos arredores da cidade, uma mata. Essa mata é denominada, no meio científico, de Mata dos Cocais. O geógrafo Manuel Corrêa de Andrade, que eu diria ser o principal geógrafo do Nordeste, ele identifica essas matas como matas, ele denomina essas matas Mata das Guianas, né? Mas o termo popular ficou cocais, Mata dos Cocais. As matas dos cocais, ela convive com índices pluviométricos altos. Nós temos aqui índice pluviométrico de 1.400 milímetros até 1.800 milímetros. Nessa região que vai de Palmeirais, na zona mais ao sul, até a região de Buriti dos Lopes, Luzilândia, ao norte. Esta região, próxima ao rio Parnaíba, toda ela é uma região de Mata dos Cocais. Se a gente anda na direção assim, de Campo Maior, a gente sai de uma região de Mata dos Cocais e a gente vai passar por uns vales úmidos, que é o caso do Vale do Longar, onde a presença predominante dos carnaubais. E depois a gente tem as chapadas, né, que são chapadas de clima de vegetação de cerrado, transitando para a vegetação de caatinga. Quando a gente chega nos espaços geográficos mais próximos do Ceará, Pernambuco e da Bahia, mesmo no território do Piauí, a gente já convive plenamente com região de caatinga, né? Mas antes da caatinga a gente tem regiões de cerrado. Então a gente tem assim uma gradação. Se a gente vai em direção ao sul do estado, da mesma forma, né? A gente tem uma gradação para o cerrado. O estado do Piauí é uma região de transição fisiográfica muito forte, né? A gente tem aqui um espaço que a gente tem transição para 3 macros espaços fisiográficos. A Caatinga, de um lado, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica de outro lado, e o Cerrado do Planalto Central de outro lado. Então o Piauí ele está no meio disso tudo, né? Então a gente tem uma vegetação bastante diversificada nesse sentido. E ora a gente tem presença de cactos, presença de árvores espinhosas, que são típicas da Caatinga. Ora a gente tem os buritis e as árvores de porte médio, já mais retorcidas, como o pau-d'arco, o ipê e outras árvores que são próprias do cerrado. E temos a mata mais fechada, né, com árvores mais frondosas, o caneleiro, os babaçus, etc. Então são 3 regiões fisiográficas bem distintas. E elas vão se encontrando. E nesses terrenos de encontro, nós temos
espaços híbridos, espaço que tem vegetação de um lado e vegetação do outro. Ok? Bom, nós temos ainda o relevo. É muito oportuno falar aqui do relevo. Só um momentinho que eu vou desligar o ar. Bom, voltei. O ar estava dando bem aqui de frente, estava me irritando. Então, o relevo é determinado pela topografia do terreno. Então, tem cidades que são assentadas em regiões de relevo muito acidentado, né? Em costas de montanha, convive com ladeiras, Ouro Preto, Mariana, próprio Rio de Janeiro, que tem os morros das favelas e de tudo mais. E tem cidades que são mais planas, estão nas superfícies, ou estão em planaltos, né? Brasília. Teresina, nós estamos numa região de chapada, né? Meio, eu diria planícies, né? Porque é um espaço de relevo entre os dois rios, né? Então a gente tem entre os dois rios um espaço pouco acidentado, alguns pequenos morros, né? E a gente tem um divisor de água. O que é o divisor de água? Entre um rio e o outro, a gente andando, por exemplo, a gente saindo da margem do Parnaíba na direção da margem do Puti, a gente vai subindo, né? Chega num ponto mais alto. Daquele ponto em diante, ele vai tender a descer até chegar na margem do Puti. Esse ponto mais alto é o que a gente chama de divisor de água. Então, as águas que batem desse ponto para um lado caem no rio Parnaíba. As águas que caem da chuva para o lado do rio Puti, ela vai correr de alguma forma através das ruas, dos riachos, dos córregos, etc., até o rio Puti. Então, toda a água que cai vai para um desses dois rios, ou vai para um riacho que cai num desses dois rios. Então, entre os riachos, nós também temos divisor de água. Então, entre qualquer sistema hidrográfico, a gente tem um relevo que divide claramente o território de domínio daquele sistema hidrográfico. Tá? É o que nós chamamos de bacias, as bacias. A cidade é formada por várias bacias, né? Cada riacho tem a sua bacia. Um conjunto de riachos formado pelo sistema hidrográfico do rio Puti forma uma grande bacia, a bacia do rio Puti. E o rio Parnaíba tem a sua própria bacia, que é uma macro bacia, porque tem os afluentes, rio Puti, rio Gurgueia, rio Longá, etc. Mas, enfim, a cidade tem diversas microbacias, 200, 400, muitas bacias, né? Então essas pequenas bacias, a água bate numa delas e cai ela corre por um veio e vai até o rio. Então, essas bacias vão determinando esta ondulação do terreno, né? Então, não existe nenhuma parte da cidade que não esteja dentro de alguma bacia, né? Não tem. Toda a cidade ela está em alguma bacia. Um plano de drenagem urbana de uma cidade, ela tem como primeiro mapeamento a identificação dessas bacias, né? A gente vai identificar as bacias para saber qual o espaço de cada bacia. Esse espaço de cada bacia, quando é muito grande,
ele acolhe um volume de água muito grande. Quando a água vem de longe. Por exemplo, a zona leste de Teresina, as nossas bacias, elas têm como divisor de água a região de Altos, né? Que são as regiões mais altas que estão aqui na direção leste. Então, quando cai água em algum povoado deste na direção de Altos, tal, essa água ela infiltra a maior parte dela. O que não infiltra gera um excedente hídrico que vem rolando e vem para o meio urbano, passa pelo meio urbano, pelo caminho que a natureza tinha determinado anteriormente. Tá? Então é muito importante a gente ter uma visão prévia dessas bacias e do sistema de relevo, né? Das montanhas, dos morros, dos acidentes. O, a, Existem relevos que não são adequados ao assentamento urbano. Né? Por exemplo, as terras muito próximas aos rios, esses terrenos, são terrenos moles, alagadiços eventualmente, e esses terrenos exigem uma condição de fundação mais cara para os edifícios que são construídos ali. Quando você vai implantar uma avenida junto a um rio, o custo dela é bem maior, porque nós temos que ter um aterro maior, uma compactação maior, a gente tem que ter diversas passagens de água através da avenida, porque senão vai criar uma represa. Né? Então, o ideal é que as cidades não ocupassem esses terrenos de relevos mais baixos, mais próximos aos lagos, aos rios, aos mangues, porque são terrenos moles, são terrenos impróprios à construção. E se a cidade não tem o devido controle, e uma vez que esses terrenos sejam ocupados, a cidade vai ter um custo muito alto para conviver com isso no futuro. Vai ter que estar gastando com galerias, gastando com construções de avenidas caras, pontes, taludes, etc. E a própria população, quem for comprar um terreno numa área dessa, vai gastar mais para construir. A gente pode observar essa situação aqui na Raul Lopes. A Avenida Raul Lopes é uma das avenidas mais importantes da cidade. É uma avenida muito conhecida e tudo. E ao longo da avenida a gente tem muitos terrenos que não foram ocupados ainda hoje. E qual é o fator? Que são terrenos muito baixos, de um solo fraco. Né? Então, quem vai construir um prédio ali gasta muito mais na fundação. Tá? Então, o ideal é que aqueles terrenos tivessem sido incorporados como parques, como reservas ambientais, e não terrenos destinados à construção da cidade. Mas muitas vezes a especulação imobiliária e mesmo a falta de planejamento urbano das cidades fazem com que esses terrenos terminem sendo ocupados. E isso provoca depois problemas de muita gravidade. É o caso das Lagoas do Norte, aqui em Teresina. As Lagoas do Norte são terrenos que originalmente estavam. Era o curso do Rio Parnaíba, o curso antigo. O Rio Parnaíba, como é um rio de planície, ele é um rio que muda muito o seu curso, né? Ora ele vai para o lado da esquerda, ora vai para o lado da direita, ao longo dos anos, dezenas de anos, centenas de anos e tudo mais. Então aquele conjunto de lagoas que nós temos ali na região da zona norte de Teresina, ali eram remanescências do antigo leito do Rio Parnaíba. Né? O Rio Parnaíba passou por ali em algum momento no passado. E isso deixou a marca através das lagoas. Como aqueles terrenos estavam muito próximos do centro da cidade e eram terrenos públicos da prefeitura, então o que aconteceu? Em dados momentos, década de 70, 80 principalmente, aquela área foi sendo ocupada, totalmente ocupada, de forma desordenada, sem o devido cuidado, sem o devido planejamento urbano, e hoje a cidade está gastando os tubos para
para viabilizar aquela área, né? Nós já contraímos um empréstimo no Banco Mundial, estamos contraindo outros empréstimos, sabe Deus quando é que a gente vai pagar, terminar de pagar esses empréstimos, para corrigir uma situação que, se nós tivéssemos atentado no passado, nem teria tido esse problema, até porque, como o terreno é público, com facilidade a gente poderia ter transformado numa reserva ambiental, num parque, alguma coisa do gênero, e buscado terras mais altas, mais firmes, né? Bom, outro problema que o relevo ocasiona nas cidades é as encostas, né? Nós não temos muito esse problema em Teresina, praticamente não temos, de forma muito localizada. As encostas com inclinações superiores a 15% são inapropriadas à construção, porque são terras instáveis, né? É solo instável. Quando chove muito e o terreno é muito inclinado, a gente pode ter deslizamento de terra. Então, da mesma forma que no caso das terras baixas, nós vamos ter necessidade também de uma fundação, um preparo do terreno melhor para construir alguma coisa numa encosta de morro. Então, o desejável seria que as encostas mais íngremes não fossem ocupadas. Algumas cidades, elas surgem nessas regiões muito acidentadas como consequência da questão econômica. O caso de Ouro Preto. Né? O Ouro Preto, nós tínhamos extração do ouro na região. E essa extração era nas encostas de uma serra muito alta. Então a cidade terminou sendo assentada nessas encostas. As ladeiras são incríveis. Tem ladeiras lá que eu, às vezes, faço viagem para Minas com os alunos e tem aluno que pede arrego, pede táxi, não consegue subir a ladeira de tão íngreme. E as casas todas têm fundações reforçadas, né? Tem paredes de pedra, contenção, etc. Bom, então, com isto, vocês estão tendo uma visualização de três aspectos fisiográficos que vão impactar no desenho, na forma da cidade. Os rios, o sistema hidrográfico, o mar e rio, a vegetação, né, e o relevo. Né? Então, esses três fatores vão ser os fatores que a cidade vai enfrentar, entre aspas, para se viabilizar espacialmente. Então, vai ter uma cidade, vai ter que derrubar árvores, vai ter que aplanar terreno, vai ter que conviver com água, etc. É bom lembrar que a proximidade da água é um fator preponderante para a existência da cidade. Como o homem depende do abastecimento da água, as cidades, via de regra, procuram sítios que tenham proximidade com abundância de água, né, para viabilizar. E então, ao mesmo tempo que é muito importante para entender para o abastecimento, essa mesma água pode ser impactante no desenho das cidades, conforme nós já vimos ainda há pouco. Então, a morfologia da cidade é exatamente isso, a forma, como a cidade ela vai ganhando forma em função desta implantação num sítio natural. Essa morfologia urbana ela não é impactada somente pelos elementos naturais, de forma alguma. Ela é impactada, às vezes, até mais em função de fatores artificiais provocados pelo homem. Por exemplo, uma ferrovia, um aeroporto, um porto, né? São construções que elas dependem de transposição, elas dependem
do assentamento urbano ter que interromper nas margens delas e ressurgir do outro lado. Outras áreas de grande extensão, como quartéis, hospitais, ou mesmo esses condomínios que estão surgindo, Alphaville, etc., são espaços que geram descontinuidade no desenho urbano também. Então, eles impactam a morfologia da cidade. E, no mais, o desenho da cidade vai seguir premissas de contexto histórico, especialmente. Isso vocês viram na disciplina de História da Cidade, História da Urbanização, que é o caso das cidades medievais, que tinham uma preocupação com defesa. Então, o tecido ele é bastante concentrado, as ruas são muito estreitas, normalmente a cidade fica numa região mais elevada, para a gente estar vigiando o espaço do entorno, se preparando para um ataque, eventualmente, né? A cidade ela tem uma característica. No Renascimento, a cidade teve outra característica, né? A cidade já começa a ficar mais voltada para o movimento mercantil burguês, estava mais preocupada com a questão da comercialização, do mercado, né? Surgem as praças das feiras, onde são comercializados produtos os mais diversos, etc. Depois temos a cidade neoclássica, que já é uma cidade em que a população é maior, então se prescreve a necessidade de ter um desenho mais racional, mais linear. As quadras elas são definidas através de demarcações de eixos, as quadras são mais ou menos padrões, isso dentro do sítio, da condição do sítio natural em que cada cidade vai se desenvolver. E a cidade modernista, né, que é uma cidade que vai conviver com os fatores tecnológicos próprios do modernismo, né, as infraestruturas, as redes de água, rede de luz e os transportes, o carro. O carro é um fator de modelação muito forte no desenho da cidade, né? Então, esses aspectos nós vamos ver na aula de segunda-feira. Eu vou falar sobre a estruturação das cidades, né? Como é que elas são estruturadas, a infraestrutura, a superestrutura, e vamos falar dos levantamentos urbanísticos. Que tipos de levantamentos nós fazemos, né? E que são necessários para que a gente faça os chamados diagnósticos urbanos, ok? Então, por hoje, eu gostaria que vocês refletissem bastante a questão da natureza, ou seja, dos espaços fisiográficos e a configuração das cidades, né? Através dos sistemas hidrológicos, da vegetação, do relevo e do clima, né? Eu não dei uma ênfase ao clima, ou falei de forma indireta, mas o clima é muito importante, né? Enfim, a questão do clima nós vamos ver oportunamente. Eu queria encerrar aqui lembrando que segunda-feira, 8 horas da manhã, nós vamos ter a nossa aula ao vivo, exatamente no horário em que a aula estaria acontecendo dentro da normalidade. Desejo a todos vocês um bom confinamento, fiquem em casa, é fundamental a importância. Quem estuda as cidades, quem estuda o urbanismo, sabe da necessidade que nós temos para nos proteger dessas epidemias. Fiquem em casa, um grande abraço, até segunda-feira.